Olá, amigos do canal Geomasa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Que maravilha! Nós viemos hoje para aquele conversando, nós que estávamos fazendo de política, mas na verdade o nosso conversando hoje, ele é um conversando, gente, que envolve a área da educação especial. Ele vai ser lançado tanto na área de formação de professores, educação especial, quanto ele será lançado também no Conversando, onde nós estávamos falando sobre a China. Claro que nós vamos continuar aquela série sobre a China, mas hoje então resolvemos fazer essa diversificação, trazendo um pouco mais sobre as múltiplas inteligências. E, gente, todas as vezes que nós estamos começando um programa desse tipo, como eu disse nos anteriores, nós estamos recomendando para vocês uma obra. E a obra recomendada do programa de hoje, do vídeo de hoje, é Em Busca da Memória, que foi editado no Brasil pela Companhia das Letras e foi escrito pelo Eric Kandel. Eric Kandel, professor de medicina norte-americano de origem judia e que vai ganhar o Prêmio Nobel de Medicina pelo estudo da memória. É a primeira vez que alguém recebe esta honraria, o Prêmio Nobel de Medicina, tanto que há um selo aqui na Companhia das Letras, Prêmio Nobel. Ele tem a honra no Brasil de receber esse selo e ele é o primeiro cientista a ganhar Prêmio Nobel em qualquer área, dedicando-se à memória. Por isso, Em Busca da Memória, o nascimento de uma nova ciência da mente. Conta a história dele, da sua origem, dos seus valores, da sua formação e, claro, de sua pesquisa. Como a memória são 4 tipos, tem muito que ver com o estudo da inteligência, ela está profundamente ligada ao estudo da inteligência, é óbvio que a gente traria um livro deste tipo. Mas muito bem, feito a recomendação deste programa, vamos então hoje apresentar, sem aprofundar, vídeos, slides que a gente queria então trazer exemplos de inteligências várias, como o caso da inteligência musical. Aqui nós temos duas grandes iminências da música universal, o Beethoven, que no final da vida já tinha problemas auditivos severos, mas continuava a compor, continuava a ouvir a música. Disse que ele encostava o ouvido no piano e pela vibração das cordas ele conseguia decodificar e ouvir o som. Então, realmente extraordinário, um ouvido absoluto, uma genialidade incrível. E aqui nós temos Mozart, que é uma figura tão importante quanto Beethoven, para simbolizar então a chamada inteligência musical. A prancha seguinte é a inteligência corporal sinestésica. São aquelas pessoas, gente, que farão muita diferença, evidentemente, no esporte, como eu trouxe os exemplos. São pessoas que talvez não se encaixassem em quaisquer outras atividades humanas, mas que tinham um domínio sobre o corpo, um domínio sobre o espaço, de forma muito grande. Caso do Pelé, maior jogador de futebol da história, considerado um dos grandes atletas de todos os tempos, o mágico, como ele era apelidado, que era Ayrton Senna. Qualquer dia desses eu conto para vocês as habilidades incríveis deste grande piloto de Fórmula 1, tricampeão mundial, e a sua capacidade de entender a máquina, de entender o espaço dos autódromos, de fazer ultrapassagens improváveis, já que ele conseguia
enxergar num espaço minúsculo a ultrapassagem, coisa que nenhum outro piloto da Fórmula 1 teve tanto essa capacidade. E ao lado, o maior jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan, alguém que tinha uma capacidade de domínio e que trabalhava com o tempo ao seu favor, um atleta que treinava exaustivamente, mas que era muito frio e qualquer décimo de segundo para ele significava uma jogada e a vitória em uma partida. Bem, vamos continuar e aí nós vamos falar da inteligência lógico-matemática. Inteligência lógico-matemática que é trabalhada nas escolas, que é despertada nas escolas, que é valorizada, tanto é que ela é sinônimo de raciocínio. Aqui nós temos um dos maiores físicos da história, um físico teórico exemplar, tem uma história de vida bastante complicada, sumiu durante a Segunda Guerra Mundial, que é Ettore Majorana, considerado um dos maiores gênios da história da humanidade. Tem polêmicas envolvendo o físico muito famoso italiano Enrico Fermi, aquele que vai desenvolver a primeira pilha nuclear na Universidade de Chicago. Parece que havia desavenças entre Ettore Majorana e Enrico Fermi, mas o Majorana era de uma capacidade de abstração e de transformação da linguagem abstrata na linguagem matemática ímpar. Aqui está, no centro, um plantador de batatas da Nova Zelândia, Ernest Rutherford, uma pessoa que para sobreviver trabalhava na roça, plantando batatas, mas que ao invés de descansar, arduamente se dedicava ao estudo, porque não queria viver eternamente como seus pais da lida da roça. Prestou vários concursos, em um passou em segundo lugar, mas o primeiro desistiu. Como o Império Britânico tinha 67 países sob o seu domínio, ele acaba sendo convidado e vai trabalhar junto com um dos grandes físicos do início do século XX, que é J.J. Thomson. Ernest Rutherford vai elaborar a aparelhagem que vai permitir a descoberta de uma das partículas de carga atômica positiva, que é o próton. Claro que ele vai ser laureado com o Prêmio Nobel, e o seu professor J.J. Thomson, na Universidade Britânica, no laboratório Cavendish, ele vai descobrir, o J.J. Thomson, professor do Ernest Rutherford, ele vai descobrir o elétron, também uma partícula fundamental. Então são pessoas que contribuem muito com as exatas. Este aqui é um cientista, um geocientista, um dos mais brilhantes geocientistas da história, um dos grandes cientistas de todos os tempos, viveu só 50 anos, de 1880 até 1930. Esse é o nosso querido Alfred Lothar Wegener, um grande pesquisador e que vai desenvolver a base da tectônica de placas, na época dele chamada de a deriva dos continentes. A sua teoria básica ela é de 1912, ela vai ser comprovada em 1967, 55 anos depois daquilo que ele imaginava, era uma pessoa muito à frente do seu tempo. Bem, temos também a inteligência linguística, que são pessoas que através do conhecimento da língua conseguem revelar um momento, a história, captar emoções e através da letra fazer com que todas as pessoas se sensibilizem ou que consiga passar fielmente aquilo que está acontecendo em um momento ou em um período histórico. Aqui está o dissidente soviético Alexander Solzhenitsyn. Aqui nós temos um dos maiores criadores da literatura de todos os tempos, Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, como todos vocês conhecem.
e aqui de origem russa, mas que viveu a vida toda nos Estados Unidos, um dos mais prolíficos escritores de todos os tempos, produziu 5 centenas de livros. Eu estou falando do Isaac Asimov. Nós que aqui no canal fazemos uma playlist em homenagem ao Isaac Asimov, que é a playlist O Colapso do Universo. Bem, vamos continuar. A inteligência espacial, como eu disse a você, ela é uma inteligência que é utilizada pelos cirurgiões cardíacos, pelos neurocirurgiões e que mantém uma concentração muito grande e um domínio muito grande, mente, pensar, olhar e manipular qualquer objeto com as mãos. Os jogadores de xadrez têm essa habilidade, eles trabalham muito visualmente, memorizando às vezes a posição do tabuleiro e imaginando 100 lances na frente, ao mesmo tempo em que visualizam, portanto, eles coordenam mente, o pensamento, as várias jogadas e o olhar, eles têm a precisão fina no movimento, de tal maneira que realizam tudo simultaneamente, sem a gente perceber. O mesmo acontece com os pilotos de Fórmula 1, sobretudo os grandes pilotos da história. Este aqui, ele era um computador, ou seja, se você pedisse para ele realizar 40 voltas num circuito dentro de um parâmetro, ele oscilava no máximo 1 segundo, era de uma precisão absoluta, o heptacampeão mundial alemão Michael Schumacher. Aqui nós temos um dos maiores gênios da história do xadrez, que é Bob Fischer, e aqui nós temos também um representante do xadrez soviético, que é o Igor Tal. Então, um dos grandes jogadores de xadrez de todos os tempos. Bem, pessoal, aí nós temos a inteligência interpessoal, que é aquela inteligência das pessoas que sabem lidar com os outros e obter dos outros o seu máximo, sempre a favor de um projeto ou da coletividade. Nós trouxemos um dos maiores educadores de todos os tempos, Lev Vygotsky, que criou um sistema de educação para um país que sequer tinha língua, que era a Rússia pré-soviética. Depois nós temos aqui esse conhecido Steve Jobs. Apesar de ser uma pessoa irascível, muito difícil de se lidar, ele tinha essa inteligência, ele conseguia colocar as pessoas certas em cada setor da empresa, da sua empresa, da famosa Apple, e ele fazia com que todos jogassem, ou melhor, que todos produzissem ao máximo, apesar de lidar com ele era algo bastante difícil, mas quando ele precisava, ele colocava as pessoas certas, nos lugares certos, e nada parecia impossível para esse moço. Aqui nós temos uma ativista que vai enfrentar uma das maiores ditaduras da história, que é a Aung San Suu Kyi, Prêmio Nobel da Paz, inclusive, ela que vai enfrentar a ditadura tailandesa, a ditadura birmanesa. Então ela vai enfrentar a ditadura dos países do Sudeste Asiático e vai conseguir reverter essas ditaduras extremamente rígidas. Aí nós temos na sequência a inteligência intrapessoal, muito importante, porque hoje, sobretudo, nos dias de hoje, que nós temos muito problema de depressão, muito problema de estresse agudo e crônico, nós precisamos dessas inteligências, porque são pessoas que conseguem entender, enxergar a mente e curar as pessoas a partir destas habilidades, desta inteligência,
resgatar todo o lixo que elas adquiriram e que as traumatizaram. Isso não é para qualquer pessoa, é realmente algo diferenciado. E aqui nós temos o pai da psicanálise, que é Sigmund Freud, e nós temos o pai da psicologia analítica, que é Carl Gustav Jung. Ok, gente? Além da inteligência interpessoal, nós temos as inteligências existenciais. Isto mesmo, são pessoas que têm a capacidade de trazer conforto, de despertar emoções em milhões de pessoas e ao mesmo tempo de dar um caminho pacífico, um caminho construtivo, um caminho edificante e de elaborar constantes situações para aumentar a paz. Aqui um dos maiores líderes espíritas de todos os tempos, brasileiro, Chico Xavier, aqui uma das maiores iminências de todos os tempos, conhecido no mundo todo, que é o príncipe Siddhartha Gautama, o nosso querido Buda. Bem, esta inteligência eu já discuti com vocês, é uma inteligência que praticamente nós estamos perdendo, é a chamada inteligência naturalista, é a capacidade de ver lógica, de enxergar lógica numa complexidade muito grande, como por exemplo numa floresta. E isso aconteceu com as vidas e as obras de Charles Robert Darwin, esse naturalista extraordinário que vai criar a evolução, e Alfred Russel Wallace, que também vai descobrir, 20 anos depois, vai mandar uma carta para Darwin. Darwin, ele tinha um problema de consciência se ele publicava ou não a teoria da evolução, porque ele sabia o choque que isso ia causar na sociedade, sobretudo na sociedade britânica extremamente religiosa. A ética nunca faltou a Alfred Russel Wallace. Ele escreveu para Darwin, Darwin reescreveu para ele estava pesquisando na Indonésia e disse a ele que ele já havia descoberto aquilo há 20 anos. Gentilmente, Alfred Russel Wallace vai pedir para Charles Darwin publicar, caso contrário, uma outra pessoa poderia não acreditar no que Darwin tinha descoberto e roubar essa importante descoberta. Bom, então essa é a chamada inteligência naturalista. Aí nós temos a inteligência analítica, que é típico dos biólogos, que é típico dos filósofos. Este é um dos descobridores, dos co-descobridores, na verdade, do DNA, da estrutura básica da vida, e enxergar essa molécula e a complexidade dela no espaço era algo extraordinário. E aqui o Kant, que conseguia ver lógica em absolutamente tudo, e são pessoas então que vão, a partir da análise, da decomposição dos fatos em suas respectivas áreas, conseguir enxergar o todo, integrar as partes num todo coeso, natural e de beleza incrível. Temos também a inteligência criativa. São aquelas pessoas que conseguem quebrar o paradigma, o jeito de pensar, a lógica de pensar das pessoas. Eles fazem uma ruptura, uma quebra, pensam de forma diferente, conseguem ver as coisas de forma diferente, que ninguém tem a capacidade de ver. É o caso de Albert Einstein, que nunca se sentiu intimidado porque Isaac Newton teria dado a palavra final na mecânica. Ele foi para além, criando a teoria da relatividade. Aqui Sadi Carnot. Se hoje você tem uma geladeira funcionando na tua casa, um micro-ondas, um ar-condicionado, nós devemos a este grande físico francês que também contribuiu com as armas de fogo. Não pense você que as coisas surgem do dia a dia de uma oficina. Isto raramente acontece. Bom,
Aí nós temos também a chamada inteligência prática. Pessoas que são capazes de transformar a ideia dos outros em prática. Caso deste grande engenheiro alemão, considerado como o pai da NASA, o homem que levou o homem à Lua, ele que criou o foguete que levou, que deu a capacidade do homem chegar à Lua, um engenheiro nazista de alta estirpe, ligado aos homens do nazismo, criou os mísseis V1 e V2, criou essas armas de guerra capazes de atravessar os continentes, que são os mísseis, eu estou falando de Wernher von Braun. E aqui, essa figura conhecidíssima de todos, o criador da Microsoft, o Bill Gates, que conseguiu transformar toda a informação que nós conhecemos num simples clique de um computador, e ele é um dos criadores dos sistemas operacionais que fazem toda a diferença. O mundo depende da informática. Claro que isso vai evoluir muito mais, inclusive de uma forma negativa, as pessoas vão perder completamente a defesa, elas terão suas vidas completamente defasadas, defasadas não, as suas vidas reveladas, melhor dizendo, graças aos sistemas de informação. A gente já está percebendo isso. Mas aí nós temos a inteligência sintética, a última das inteligências que eu trouxe para vocês, a 13ª. Gente, a inteligência sintética, ela é uma inteligência que hoje ela vem se desenvolvendo bastante, mas nós temos os antecedentes dela. O que é essa inteligência sintética? Hoje nós temos um volume de informações em todas as áreas do conhecimento que é impressionante. São publicados 1 milhão de artigos por ano. Além disso, o conhecimento dobra em todas as áreas, pelo menos a cada 12 meses, a cada ano. Logo, a capacidade de você localizar fontes confiáveis, fiáveis, que possam ser reproduzidas e de dar esse suporte para as pessoas, de simplificar esse montante de informações em textos básicos, informações confiáveis e em poucas linhas, não é para qualquer um. Aliás, está ficando cada vez mais difícil. Mas nós temos o Bertrand Russell, esse grande filósofo inglês. Se você quiser pegar alguém para dar uns petelecos no ouvido, na orelha, porque criou a matemática do jeito que você aprende na escola, organizadinha, com a aritmética, a álgebra, a geometria, é esse sujeito que você tem que pegar, né? Porque foi ele, claro que está falecido, que organizou, entre tantos trabalhos que ele fez, a matemática de forma didática, como você aprende hoje, e isso por volta de 100 anos. Aqui está Ludwig Wittgenstein, ele é também um filósofo, foi aluno de Bertrand Russell, é um polímata, uma pessoa que tinha uma inteligência e uma capacidade extraordinária de adaptação a qualquer área. Então, uma pessoa extraordinária e que foi uma pessoa que organizou a lógica, organizou a linguística, estava muito perto de criar uma comunicação universal e que vem sendo utilizado na linguagem das máquinas que controlam o mundo hoje através da informação. Muito bem, pessoal. Então, só para a gente poder recapitular, nós hoje acabamos falando das 13 inteligências, como a gente havia falado no programa anterior. Recapitulando, são 4 famílias de inteligências: as inteligências analítico-simbólicas, as inteligências não canônicas, as inteligências pessoais e as inteligências canônicas. Dentro dessas 4 famílias, nós temos os tipos:
a linguística e a lógico-matemática, que são aprendidas na escola, são inteligências analítico-simbólicas. A musical, a espacial, a corporal, sinestésica e a naturalista são as chamadas não canônicas. Se você assistir aos vídeos anteriores, eu acabo falando um pouco delas. Hoje não, porque hoje era para a gente revisar com exemplos os tipos de inteligências. A existencial, a interpessoal e a intrapessoal fazem parte das inteligências pessoais. As canônicas, a analítica, a criativa, a prática e a sintética. Bem, num próximo programa, num próximo vídeo, eu vou começar a caracterizar para vocês o que são as altas habilidades. Mas por hoje eu vou ficando por aqui. Eu desejo a vocês tudo de bom, um forte abraço, até a próxima e fiquem bem. Tchau, gente!